Meninas e meninos, vamos então concluir o nosso estudo sobre as teorias do processo, ok? Então, até o último vídeo a gente tinha falado sobre a questão histórica do desenvolvimento dessa noção de processo e ficamos agora de analisar sobre a influência de Hélio Fatti-Salari na construção da concepção de processo que nós temos no momento, tá? O Fatti-Salari, ele vem trazer pra gente, então, aquela situação do processo como procedimento em contraditório, que vai ver que, na verdade, marca a renovação do conceito de procedimento como um todo, tudo bem? Então, o procedimento será o processo em contraditório, sendo o contraditório aquilo que vai qualificar, que vai transformar um mero procedimento em, de fato, processo. Nós temos, então, nessa ideia de que o procedimento, ele é, na verdade, a fase preparatória, a fase de construção daquele provimento que vai vir, que vai ser proferido ao final de toda essa etapa processual. Esse procedimento, então, realizado em contraditório, esse processo, é que vai dar a garantia de que a decisão proferida, que ela vai ser válida e que ela também vai ser uma decisão considerada eficaz. Tudo bem? Nós vamos falar, então, ainda dentro dessa concepção de processo como procedimento em contraditório, do movimento de constitucionalização do processo. Nós até assuntamos alguma coisa nesse sentido durante o período que nós tivemos juntos presencialmente. Quando a gente tem, então, a grande influência, como a grande base do processo, a nossa Constituição. Nós vamos ter, então, dentro do texto da Constituição, várias normas que vão fundamentar e que vão regular o nosso modelo de processo. A Constituição, então, de 88, ela é a base, ela é o fundamento, ela é o norte, e não só para o processo civil, mas para todos os processos que existirem no nosso país. Então, nós temos a Constituição da República como o fundamento do processo civil, como o fundamento do processo penal, como o fundamento do processo do trabalho e como fundamento também dos processos administrativos, tá? Que são processos que não são jurisdicionais por não tramitarem dentro da estrutura da justiça, mas que também se aplica a eles e a vários outros tipos de processo, daqueles procedimentos voltados ao final ter uma decisão, todos eles vão ter que seguir essa lógica de processo constitucionalizado. O processo, então, ele vai passar a ser visto como verdadeira garantia. O processo é a nossa garantia. O processo constitucionalizado passa, então, a ser visto como um direito fundamental. Todos nós temos o direito fundamental ao processo, a realização dos procedimentos, todos em contraditório. E veja como é interessante, porque se nós temos o processo como direito fundamental, nós temos uma outra face, que é o processo direito fundamental sendo o garantidor da fruição de outros direitos fundamentais. Por quê? Se eu tenho o processo como mecanismo de defesa de direitos, no momento em que eu tiver um direito fundamental mesmo meu sendo lesado ou ameaçado de lesão, eu vou utilizar desse mesmo processo para poder fazer valer aquele direito fundamental que está sendo atacado. Então veja que é um direito fundamental, o processo, atuando como garantidor de diversos outros direitos também fundamentais, tá? Ainda dentro da estrutura de processo, tá? Se a gente fala de processo como procedimento realizado em contraditório, a gente tem que lembrar então que é garantia, é direito fundamental das partes, que elas possam de fato trabalhar, que elas possam construir, auxiliar e de fato influenciar na formação deste provimento final do procedimento. Então, primeiro a gente tem que ter a ideia de quem são os interessados. Quero que você tenha como um conceito básico de interessados todas aquelas pessoas que potencialmente poderão ter a sua esfera jurídica, a sua vida afetada pelo resultado daquele processo. Então, se o provimento que vai resultar daquele processo tiver o potencial de afetar a vida de uma pessoa, ela é considerada, sim, interessada
interessada naquele processo. E aí, se a gente fala então de exercício do contraditório pelos interessados no processo, a gente tem que lembrar de, basicamente, o que eu tô falando quando eu tô falando de contraditório. Eu tô falando basicamente de 3 direitos, de 3 garantias que a parte precisa ter para que se considere que ela está de fato exercendo o contraditório. O primeiro direito que a gente tem que falar é o direito à informação. A parte ou o interessado, não vamos falar de parte porque pode ser que uma pessoa seja interessada muitas vezes sem nem ser parte, mas esse interessado, ele tem que ter o direito à informação, a saber o que está acontecendo ali dentro daquele processo, do que está sendo levado em consideração. Uma vez recebida essa informação, tendo acesso a essas informações, a parte tem que ter garantido o direito de reação, o direito de reagir, de insurgir-se contra algo ou insurgir-se em razão de algo para a defesa do seu interesse. E, em terceiro lugar, nós temos o direito de participação. Então, quando eu estou falando de contraditório, eu estou falando de direito que é ao mesmo tempo de informação, de reação e de participação. O direito de fato, influenciar, de defender o seu ponto de vista, de atuar com paridade de armas em relação aos demais interessados, para que o provimento possa ter essa construção dialética, que o provimento seja fruto da discussão, da troca de argumentos entre as partes. E aí, lembrar que a gente não está falando, nesse caso, só de procedimentos jurisdicionais. Então, veja, se nós temos o processo legislativo em si, ele é um tipo de procedimento e nele também precisa haver a garantia de que os interessados manifestem os seus posicionamentos. Como eu já disse aqui, o processo administrativo, o processo eleitoral, tudo aquilo que seja a construção, né, aquele procedimento que constitui-se então de várias etapas que vão chegar até o final, onde vai haver, onde vai se proferir uma decisão, vai haver um provimento, isso tudo vai ser construído através de um procedimento que, se for qualificado pela figura do contraditório, vai se considerar processo. Mas veja que todo processo possui um procedimento, mas a recíproca não é verdadeira. Nem tudo aquilo que é procedimento será considerado processo, porque o que qualifica o procedimento para que ele seja considerado processo, eu repito, é o resguardo, a garantia do direito ao contraditório. E é este processo, esse procedimento realizado em contraditório que é o nosso direito fundamental. Aquilo que a Constituição nos resguarda e que existe inúmeros dispositivos na Constituição que vão, então, dar os direcionamentos e a base para a realização desses procedimentos. Tudo bem? Tranquilo. Então, a gente encerra aqui a questão das teorias processuais. Vocês precisam fazer, né, a leitura do texto que eu dei. Na semana passada eu passei uma parte do texto e agora vocês terminam de ler a partir do tópico que fala da contribuição de Hélio Fatsalari, o item 2.2 em diante. Passei um trabalho, né, que está com as instruções anexas aqui, ou se você estiver assistindo pelo YouTube, tá tudo no WebGIS. E aí preciso que vocês façam então esse trabalho, façam com bastante capricho. Eu quero que vocês falem então da importância da fundamentação das decisões e da relação dessa necessidade de fundamentação das decisões com a questão dos direitos fundamentais. Está tudo explicadinho lá. Façam com muito capricho, analisem, leiam o texto auxiliar que eu passei, leiam outros livros, leiam os tópicos que falam especificamente, pesquisem em artigos, porque é de fato uma parcela da disciplina muito importante. E aí, em seguida, a gente concluindo isso aqui tudo, a gente passa para o próximo tópico da disciplina, onde a gente vai começar a falar de partes, de terceiro e de várias outras questões que são imprescindíveis para o domínio da questão do processo. Tudo bem? Então, até mais, um abraço.